Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Novena do Natal. Novena breve. Segundo dia. A figura que vamos focalizar é São José. Primeiro pedimos, Senhor, nosso Deus, concedei-nos a vossa graça, para que, auxiliados pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, possamos preparar-nos dignamente para acolher com a alma pura e o coração generoso e sincero a vinda do vosso Filho, o nascimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nesse segundo dia da novena, como dizia, vamos olhar para a figura de São José. Vejam, no presépio ele está sempre um pouco recuado, quase na sombra, olhando para o menino e amparando Maria e José com a sua vigilância amorosa. Que figura São José! O Evangelho o define com uma só palavra. Era justo. Vale a pena meditar nisso. A Bíblia diz de alguém que é justo e significa com isso que é bom, que é reto, que está sempre ajustado com Deus, ou seja, que está sempre em plena sintonia com Deus, com os seus preceitos e os seus pedidos. Numa palavra que é santo e que por isso mesmo é também íntegro e honesto com os outros, com o próximo. Realmente São José foi assim. Conta o Evangelho de São Mateus que depois de Maria ter concebido, diz, por virtude do Espírito Santo, José, seu esposo, que era um homem justo e não queria infamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Precisamos entender bem estas palavras, pois não é na hora, no instante que se apanha todo o seu sentido. O que fica claro desde o começo, porque o Evangelho diz explicitamente, é que José resolveu abandonar secretamente Maria porque era justo, precisamente porque era justo. Esse foi o motivo. Deus, que inspirou a Bíblia, com essas palavras quis mostrar-nos que a resolução de José foi um ato de bondade e de retidão. Ele amava, ele conhecia Maria, ele percebia a pureza dela, uma pureza íntegra, maravilhosa. Via nos olhos, nos gestos, na alma, nos sentimentos de Maria. Mas, olhando para Maria, José sentia-se envolto num mistério inefável, que não é palavras para expressar, que o ultrapassava. E Deus permitiu que sofresse. Foi, sem dúvida, para que nós víssemos o que é ser justo, o que é ser bom. Porque nem querendo, mas não querendo nem por sombra pensar mal de Maria, a primeira coisa que lhe veio à cabeça foi proteger Maria, não acusá-la. Nem pensou mal, nem pensou em se proteger e defender a si mesmo. Justamente pelo grande amor que tinha a Virgem Maria, para não difamá-la, para não dar nem de leve a impressão de que a acusava, preferiu ficar pessoalmente mal. Pensar, se assim o quisessem pensar os outros, passar por um irresponsável, um covarde que deixa a noiva grávida e não quer assumir. Dessa maneira, ela ficava inocentada. E é o que fez. E pensa, ser reto é isso. Ser reto é fazer o que a consciência indica como o melhor caminho, o mais certo, o mais perfeito aos olhos de Deus, ainda que esse bom caminho nos traga sacrifícios e prejudique os nossos interesses.
José era reto porque agia por motivos retos, puros, por amor, por fidelidade, por honradez, porque ele enxergava aquilo como um dever e não se deixava arrastar por motivos tortuosos, nem pelo interesse, nem pela vaidade de preservar a sua reputação, nem pelo comodismo de lavar as mãos e dizer eu não tenho nada com isso. Eu acho que a vida de São José se poderia resumir também assim. Ele foi um homem justo, um homem de Deus que soube amar e por isso deu tudo em silêncio, sem procurar nada para si. Deu a sua honra, renunciou aos seus planos pessoais, deu a vida, soube desprender-se de si mesmo por amor a Deus e por amor a Maria. Por isso Deus amou José com predileção. Acolheu José para que fosse, na sua vida nesta terra, o pai, que cuidasse dele, com quem conviveria, que o amasse. Passados os primeiros momentos de angústia, Deus tranquilizou José. Enquanto assim pensava, eis que o anjo do Senhor, diz o Evangelho, apareceu-lhe em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Que alegria deve ter tido José, que alegria. Despertando do sono, continua dizendo o Evangelho, fez como o Senhor, o anjo do Senhor, o Senhor através do seu anjo, lhe ordenou e recebeu sua esposa. Obedeceu sem complicar a vida, sem complicar-se com perguntas, simplesmente aceitando sem titubear. Levantou-se de noite, tomou o menino em sua mão e sua mãe, em outro momento em que Deus o chama à noite, em sonhos, para que fuja para o Egito, pois o rei Herodes está disposto a matar o menino. E, na hora, a essa mensagem de Deus corresponde levantando-se, tomando o menino e sua mãe, partindo para o Egito. É a perfeita sintonia com a vontade de Deus. E poderíamos dizer que esta é uma grande lição que José nos dá hoje. Vamos pedir-lhe que nos ajude a ser justos, a ser retos e a não torcer os caminhos da consciência com os desvios do interesse e da vaidade. Que nos ensine também a ser retos nos nossos juízos sobre os outros, a não pensar precipitadamente nem julgar mal. Que nos ensine a estar sempre em sintonia com o que Deus quer. Pensemos que a partir de hoje o ideal seria que a nossa história se pudesse escrever mais em harmonia com a vontade de Deus, com o que Ele nos diz no fundo da consciência. Rezemos. Ó Deus de bondade, que nos destes Maria e José como exemplo, concedei-nos imitar as suas virtudes, para que, unidos pelos laços do amor, possamos chegar um dia às alegrias da vossa casa. Por Cristo nosso Senhor.